Apareceu para mim, gente, vários vídeos falando sobre a falência do Brás, que o Brás está falindo, que o Brás não é mais o mesmo, que está tudo fechando e a culpa disso é dos fabricantes. Alguns dizem que é do governo. O que está acontecendo, gente? E aí eu vi alguns vídeos e eu trouxe aqui. Vídeos mostrando o Brás completamente vazio. E eu decidi trazer esse vídeo aqui porque ele é muito polêmico, porque as pessoas estão brigando entre elas, tentando descobrir um culpado. E os revendedores, aquelas pessoas que montam sua loja online, as pessoas que montam seu ponto de roupa, sua lojinha para vender para varejo, elas estão falindo, porque o concorrente delas é o próprio fabricante. E tá rolando assim vídeos e o pessoal expondo essa situação e os fabricantes vêm nos comentários, o próprio público consumidor vem nos comentários e 3 grupos começam a brigar. Fabricante, revendedor e o próprio consumidor. Enfim, a grande maioria aqui já comprou no Brás, inclusive eu já comprei no Brás. A grande parte das nossas roupas vinham do Brás e agora vamos conversar. O Brás está falindo? Então bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para falar desse vídeo. Quem não conhece o Brás, gente, quem é de outros estados, aqui em São Paulo nós temos um local no centro que é muito famoso, muito grande, muito forte em roupas em atacado. É fabricação, é revenda e também é o atacado, mas ele é muito forte no atacado. Então, a sua loja que você gosta de comprar, que tem lá a marca que você gosta, que é brasileira, provavelmente ela vai no Brás e compra de um fornecedor. E são muitos fornecedores, cada um com um estilo diferente, uma costura diferente, uma proposta diferente, não é tudo igual, tem muita diferença. Então as lojas, elas vão lá e compram. E normalmente esses fabricantes, esses que fabricam suas peças com costureiras, oficinas e tudo, eles só vendem no atacado. Então a única forma de você comprar com eles é comprando muita peça, sendo assim você tem que ser uma loja. Só que as coisas mudaram. Esses fabricantes estão vendendo para nós, consumidores final. Por que eles estão fazendo isso? E, consequentemente, as lojas estão fechando. O Brás está cheio de lojas fechadas. Não só os fabricantes estão fechando, mas as lojas de varejo estão fechando. Quando você chega nos bairros, muita loja fechada alugando. Quando você chega no shopping, muita loja. E eu estou me referindo principalmente à roupa. Vocês vão entender melhor. E vamos entender o que está acontecendo, gente. Ainda mais porque eu fabrico... Não é que eu fabrico, calma aí também. Não tô lá, ó, fabricando no campo cada tecido, entendeu? Calma aí. Eu aqui, gente, nós fabricamos os nossos produtos, nós costuramos. Hoje em dia nós somos uma oficina de costura, temos costureiras aqui, nós mesmos cortamos o produto, costuramos ele e revendemos. Isso que está acontecendo me atingiu e para nós não fecharmos as portas, eu tive que mudar, nós tivemos aqui que mudar para não fechar as portas, por coisas que a galera está relatando aqui nos vídeos. Então muita empresa está falindo, muita empresa está fechando e eu estou me referindo principalmente à roupa. E agora hoje a gente vai conversar dos porquês disso, gente, então bora lá. Galera, vamos entender o que está acontecendo, mas antes não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, vídeos variados, galera. Não esqueçam também de visitar a minha loja, que eu tô comentando dela aqui, minha loja online, www.niale.com.br. Todos os produtos lá somos nós que fabricamos. E eu me refiro aos produtos de cetim, gente. Toucas de cetim, franhas de cetim, toalhas de microfibra, hobbies de cetim, somos nós que fabricamos. Então nós realizamos o corte, nós também realizamos toda a costura, toda a parte da confecção. Somos nós que fazemos a confecção do nosso produto. Então, acessa, tem um cupom de desconto aqui na tela e não perca a oportunidade, gente. E também tem kits promocionais. Link aqui na descrição, cupom aqui na tela, não perde essa oportunidade. Vamos pro vídeo, vamos entender do que o pessoal tá se queixando. Tá aqui, gente, vamos pro primeiro vídeo. O primeiro vídeo, ele é curtinho. Ó, 3 horas da manhã. O Brás não é mais o mesmo, gente. Quando eu falo pra vocês que o Brás não é mais o mesmo, essa hora, se fosse há uns... Não vou nem longe de 10 anos, não. Vou uns 5 anos atrás, antes da pandemia. Isso aqui era pra estar embarrotado, tudo aberto. Mas aí, ó, tudo fechado. Esse é o Brás de hoje. Que muitas pessoas não entendem, né? Quando a gente fala que a forma como tá sendo executada tudo isso daqui mudou e mudou muito. Essa daqui, então, é a Fashion desse oficial. E ela postou como o Brás está vazio. E quando eu era adolescente, eu cheguei na feirinha da madrugada. Ela pode ser, assim, um local fechado, mas ela é principalmente na rua, né, gente? São barraquinhas na rua, assim, e muita opção de roupa. E a galera vendendo no atacado e em algumas áreas varejo. E eu lembro que não dava pra andar, gente.
Não dava pra andar. É um negócio assim assustador. Mas me conta se ainda tá assim, se aqui foi uma parte. E olha os comentários. Eu gostei desses 2 comentários, porque ele mostra mais ou menos... 3, na verdade. Porque ele mostra mais ou menos a visão dos grupos. As pessoas estão comprando mais online. Simples assim. Se as pessoas estão comprando online, as lojas físicas começam a fechar. Mas com a economia que estamos, não teria como ser diferente. Não sei, gente, porque a economia, sim, não tá uma das melhores, mas nós continuamos comprando coisas, não tá aquele nível, né? Sempre dá pra piorar, mas vocês entenderam? Não sei. Porque me conta aqui o que vocês acham. E aí teve esse rapaz, toda vez que eu vou tá mega lotado. Não dá pra entender. Fui semana passada, tanto o Brás quanto o 25 tá mega lotada. Eu acredito que aqui seja um reflexo da região que você tá. Atacado versus varejo, ruas que oferecem isso, ruas que oferecem aquilo. Aí apareceu o vídeo dessa moça aqui. Inclusive o vídeo dela bombou muito, gente. O vídeo dela bombou muito. Chegou a 83 mil likes. Então acho que bateu ali uma média de view de 500 mil. Foi bem alto. E ela vai falar assim que, cara, o Brás está em crise. Vamos ver aqui o que ela interpretou do assunto. Você sabia que o Brás está em crise? Pois é, gente. Eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. E eu vou contar pra vocês a fofoca que tá rolando lá dentro. Tá todo mundo lá desesperado. A galera tá abrindo pra varejo porque não estão conseguindo manter as lojas no Brás. O que acontece? A principal reclamação dos fornecedores de lá é que tem movimento só de domingo para segunda e o resto dos dias simplesmente o Brás morre. Eles não estão conseguindo manter ponto físico, não estão conseguindo trazer novidades. Aquela galera que comprava de container simplesmente não estão conseguindo comprar os containers. Gente, o negócio tá babado, viu? Ai, Samira, mas como é que você tá sabendo disso? Gente, eu tenho uma amiga lá dentro, uma fornecedora grande mesmo, que ela começou vendendo em feirinha de rua e agora ela foi para um shopping, assim. Ela é uma das maiores fornecedoras de conjunto e body que tem e parece que eles têm reuniões semanais e isso foi colocado lá ontem e eles estão desesperados porque o varejo não tá vendendo, o atacado pior ainda. Então a solução de muitos, principalmente da galera da rua, foi abrir Shein e Shopee e vender simplesmente pelo preço que a gente compra. Aí eles não têm custo nenhum, porque eles não pagam aluguel, eles não precisam pagar funcionário. Eles simplesmente conseguem vender uma calça a 30, 35 reais, que às vezes nem a gente paga isso lá no Brás. Ai, mas isso é culpa de quem? Gente, eu não sei culpa de quem que é. Só que a gente sabe que cada ano que passa tá mais difícil da gente se manter. O Brás está em crise, isso acaba refletindo em todo mundo. Porque o Brás está em crise, porque a galera que tem loja em outra cidade não tá vendendo ao ponto de ir para o Brás buscar reposição. E aí eu te pergunto, o que tá acontecendo? Então, muitas lojas fecharão nesse ano de 2025. Infelizmente, essa vai ser a realidade de muitas pessoas. O que acontece? Ela mesma já deu aqui uma questão. Não tá vendendo varejo, não tá vendendo atacado. O que a gente faz? Começa a vender online. E eu sinto isso, gente. Eu sinto que há uns anos atrás era impensável pra mim. Cara, não fazia sentido, gente, anos atrás, eu comprar um tênis online. Gente, como é que eu sei se esse tênis vai ficar legal? Tantas vezes que eu comprei um tênis na loja e eu experimentei e ele era bonito na vitrine e no pé não ficou legal, não ficou tão confortável. E você comprar pessoalmente tem isso, principalmente calçado. E aí eu pensava assim, nunca que dá pra comprar um sapato online, não dá. Porque você experimenta e não é daquele jeito. Bom, tempo se passou, e se passou, e se passou. E eu não entro numa loja hoje em dia para comprar sapato. Eu não entro. Eu tenho a sensação de que sempre que eu tô entrando numa loja física, eu tenho a sensação de que eu tô pagando mais caro. Por quê? Porque o aluguel é mais caro, porque ter vendedores lá é mais caro. Ela normalmente está revendendo, então ela teve que comprar de um atacadista, que é o que está acontecendo aqui. Ela comprou de um atacadista, ela está revendendo com um valor acrescentado para o sustento dela. E tudo bem, gente, isso faz parte do mercado. Tô dizendo que não. Mas a soma disso, com aluguel, junto com... que mais? Impostos, funcionários, luz, água, telefone, tudo do físico, né? Dá a sensação de que você está pagando mais caro. Ainda mais porque você entra na internet e o mesmo sapato, da mesma marca, que não é da loja, é uma marca que eles estão revendendo. O mesmo sapato tá mais barato. Aí você, putz, toda vez que eu entro numa loja física, eu tô pagando caro. O que muita gente faz? Usa a loja física para experimentar.
mas não vai comprar, porque vai comprar online, já sabendo qual sapato fica bonito. Então a loja física, ela vai perdendo essa força. Hoje em dia eu meto as caras e eu compro o sapato online e eu não tenho medo se vai ficar legal ou não, porque eu já sei como é que é todo o processo de troca. Se eu não gostar, eu posso trocar, não é muito legal, né? Mas eu troco se for necessário. Hoje em dia eu só compro roupa online. Anos atrás isso era incabível pra mim. Não tinha condições, minhas amigas. Não tinha condições. Como é que eu sei se vai ficar legal? De repente você perde o medo e começa a comprar. E agora me diz, gente, vocês já fazem compras online? Porque se vocês aqui nos comentários dizerem pra mim, já é um reflexo do mercado. Como a loja varejista vai se manter se você, eu e mais metade está comprando tudo online? A questão é, se nós somos a maioria, se formos a maioria, a gente não sabe, mas se nós formos a maioria, a loja física vai sofrer. Automaticamente o atacadista vai sofrer. Então vamos entender para onde o mercado está indo. Aí teve gente falando novamente do governo. Tudo caro. Só que eis a questão. Muita taxação. Só que, amiga, taxação também está na Shein. A Shein foi taxada com o novo governo. E as pessoas continuam comprando. Então é a taxa mesmo? Porque as pessoas seguem comprando roupa. Afinal, onde elas estão comprando? Que elas não estão comprando da loja física. Então o mercado está mudando. E aí, gente, eu vou abrir aqui para vocês um vídeo de uma moça que agora é por um caminho diferente. Ao invés da questão da Shein, da Shopee, agora é o seguinte: o fabricante, no momento em que começou a sofrer com a crise, dessa mudança, ele mudou o comportamento dele. O fabricante, aquele que vendia para as lojas, que não vendia para a gente, vendia para as lojas, ele começou a mudar. Os fabricantes, as confecções, elas mudaram o olhar delas. E falaram assim, bom, já que loja física não está dando tanto dinheiro e nossos clientes de atacado não estão comprando tanto, quer saber? Então vamos vender para o consumidor final. Vamos ver aqui a explicação dessa moça. Essa daqui é a Bela Romena Boutique. Essa moça que a gente viu o vídeo é a G. Samira, que analisou o Brás pra gente. Depois segue lá, gente. Quando a gente compra essa caneta, eu, lojista, vou lá no Brás para comprar essa caneta, lá do meu atacadista, do meu fornecedor, eu vou pagar R$50 nessa caneta, certo? Se eu dei R$50 para ele, ele já tá lucrando, me vendendo a R$50. Tá tudo certo. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá me vendendo por 50, só que ele vai lá, cria um perfil na Shopee e coloca esse mesmo produto aqui a R$70. Eu, como lojista, não consigo pagar R$50 para ele e vender para vocês por 70. Por quê? Num produto, gente, a gente tem que colocar taxa de embalagem, o valor de transporte até São Paulo para trazer as coisas, alimentação, estacionamento. Eu tenho que colocar custo com aluguel quando eu tenho uma loja física. Eu tenho que colocar várias taxas de site quando eu vendo online. Então, eu não consigo comprar por 50 e vender a 70, senão eu tô trocando figurinha. E aí não faz sentido pra mim. E aí, o que o meu atacadista faz? Ele me vende por 50 pra falar assim, não, a gente manteve a ética. Eu mantive o valor baixo pra você e estou vendendo pro consumidor final um valor mais alto. Mas aí ele te cobra R$70, ele te dá frete grátis, e todas as taxas de Shopee, que a Shopee cobra, por exemplo, ele abate do valor desses R$20 a mais, entre aspas. Resumindo, gente, eles vão estar recebendo os mesmos R$50 que eu estou pagando para ele. Então, no final, não é o quanto o atacadista está recebendo a mais ou a menos. Praticamente, ele está recebendo o mesmo valor. A questão é que o consumidor final, ele não vai querer pagar na minha loja 120 no produto, mas ele vai pagar na Shopee R$70. E o atacadista, no fim, vai receber o mesmo valor. Então, hoje, quem é lojista não tem preocupação com a loja que vende na esquina de cima da sua rua, que vende na frente da sua loja no seu shopping. A gente não tem preocupação com esse tipo de concorrência. Hoje, o nosso problema é quem é o atacadista que vende pra gente e que vai lá na Shopee, na Shein e vende um valor menor. Ou até quem vende lá no Brás mesmo, lá na 44. Coloca pra gente um valor, pra quem é atacado a gente vai vender a R$50, mas limitado a 6 peças, por exemplo. Quando você chega lá, se você vai, você, sua amiga e sua irmã, se cada um pegar 2 peças, já deu a quantidade.
Então, hoje em dia, não existe mais uma grande diferença para quem compra no varejo e no atacado. Tem uma loja famosíssima aqui no TikTok, que todo mundo conhece, chinesa, claro, que é ridículo a diferença de valor. Tem as plaquinhas lá, no atacado você paga R$5. No varejo você paga R$6,50. Vou falar uma coisa, tá, gente? Segundo que a Bela, é Bela, né? Bela Romena Boutique, o que essa moça explicou no vídeo, tem uma pessoa ganhando, o consumidor final. Você antes pagava nessa caneta R$120. Caneta cara, mas antigamente você pagava R$120. Agora você paga 70, porque o fabricante decidiu revender para você e eliminar uma cadeia. Essa cadeia, que são os revendedores, estão indo à loucura. Estão ficando bravos porque eles estão falindo. Isso é muito grave, é muito triste também. Mas, no momento em que o fabricante se levanta e monta uma loja na Shopee, monta uma loja no Mercado Livre e na Shein e diz: quer comprar mais barato? Então compra direto de mim, consumidor final. Significa que você realmente vai pagar mais barato no produto original. Inclusive, olha esse comentário aqui. Pera, então tu quer que eu pague 120 com você em um produto que eu posso pagar 70? Entendi. Então, ela tá chateada e ela está falando com... Ela não tá falando com o consumidor final. Esse vídeo não é para um consumidor final. Esse vídeo, ela tá se comunicando com a cadeia que está sendo eliminada. Entre o fabricante e nós, existia uma cadeia nos separando, o revendedor. E este revendedor está sendo aniquilado. De quem é a culpa? E agora? Tem realmente algo errado acontecendo? Ou a mudança do mercado gera isso, gera pessoas ganhando e pessoas perdendo e tendo que se reinventar. Eu vou falar para vocês, não no mercado têxtil, mas nós aqui da Niale passamos por essa situação. E eu quero contar para vocês no final desse vídeo. Nós quase tivemos que fechar as portas por conta disso. E a minha solução foi não me lamentar, mas me reinventar. Nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que mudar. Nós tivemos que olhar para o horizonte e dizer: o caminho não está mais aqui. Agora, quem está ganhando são dois lados estão ganhando. A gente falou aqui sobre o consumidor estar ganhando dentro da história dela, dentro do cenário que ela montou. Quem está ganhando é o consumidor final, porque ele está comprando mais barato, porque a fábrica está revendendo direto para ele, coisa que ela não fazia antes. Mas existe outra pessoa ganhando nisso. Uma pessoa não, né? A empresa fabricante, ela está ganhando. Dentro da história da Bela, que ela fez, é como se o fabricante, o atacadista, ganhasse o mesmo valor, mas não é sempre assim. Ele consegue ganhar muito mais, ele consegue lucrar muito mais, vendendo para o consumidor final. Dentro do cenário que ela contou, sim, ele ganhou a mesma coisa, mas na verdade, quando você fabrica o produto, você vai vender para o consumidor final, você consegue lucrar muito mais, muito mais. Então, gente, isso afeta o Brás. Afeta o Brás porque agora a galera do atacado, o atacadista, o fabricante, a confecção, ou seja, essa galera que faz para vender para o atacado, eles não precisam mais estar no Brás. Porque o cliente deles não está mais no Brás. Ele pode ter um local onde ele quiser, porque agora ele está se tornando uma empresa online, vendendo na Shein, vendendo na Shopee. Por que você acha que tem tantas roupas baratas na Shopee? Por que vocês acham que algumas roupas na Shein são tão baratas? É simples, não é uma lojinha que comprou, precisa acrescentar e vender por 120 a caneta. Não, é o próprio fabricante da caneta entrando na Shein e vendendo para você. E por que as coisas não eram assim antes? Por que eles estão fazendo isso agora? É simples, porque veio a pandemia. A pandemia fez com que todo mundo ficasse online. Nessa que todo mundo ficou online, não tinha mais atacado vendendo, não tinha mais varejo vendendo nas ruas. Todo mundo ficou perdido. E todo mundo teve que ir para o online. E adivinha? O atacadista, o fabricante, viu que através da internet ele conseguia acesso fácil ao consumidor final. Então ele pensa, por que não vender direto para o consumidor final, lucrando muito mais? Eu vou ter mais trabalho, porque uma venda que eu fazia uma e vendia 50 mil, agora eu vou ter que fazer uma venda de 50 mil para 50 mil pessoas. Dá mais trabalho, mas eu vou seguir vendendo. Eles preferiram fazer isso, porque tinham parado de vender. Eles enxergaram, através da internet, uma cadeia está sendo eliminada. Não tem mais sentido a pessoa ir no Brás, comprar roupas e montar uma lojinha no Instagram, um nome assim, ó, boutique,
tal. Muita gente coloca o nome de boutique, inclusive, né? Boutique, vou dar um exemplo aqui, boutique da Nicole. Eu vou lá no Brás, compro as roupinhas do atacado, 6 peças, 12 peças de cada um. Monto a minha boutique da Nicole no Instagram e começo a divulgar. Não tem mais sentido, porque a boutique grandona lá, o atacado que eu comprei, já está vendendo pra vocês muito mais barato. Pra que vocês vão comprar mais caro comigo? A cadeia foi eliminada. E tem outra informação que eu percebi, gente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês eu não vi em nenhum lugar. É o que eu percebi, porque como eu trabalho com negócio, eu tenho a minha empresa, nós estamos há 7 anos de pé, eu observei muito o mercado e como eu disse pra vocês, a gente quase fechou as portas por conta disso que eu vou contar no final do vídeo. Quem ganhou foi o atacadista junto com o cliente final, o consumidor final. Porque você não paga mais 120 na caneta. Você paga agora R$70. Olha aqui os comentários respondendo o Pet. O vídeo não é sobre você. Sim, o vídeo não é sobre o consumidor final. O vídeo é sobre a cadeia de revendedores. O vídeo é sobre a falta de ética do atacadista. Gente, eu não sei se isso se enquadra em falta de ética. Eu estou sendo muito sincera, tá bom? Lembra que eu contei pra vocês que eu também sofri com isso, tá? Mas eu não sei se isso se enquadra em falta de ética. Por quê? Porque uma vez que você tem a fabricação desse produto, ele é seu. E você, se quiser vender aqui, vender ali, se você quiser doar, eu não sei se isso se enquadra em falta de ética. Estou sendo muito sincera. Se vocês quiserem escrever aqui, dê argumentos, por favor. Por que isso se enquadraria em falta de ética? Porque no momento em que você fabricou, o produto é seu e agora você escolhe como vendê-lo. Agora não, eu vou deixar minha empresa quebrar, porque eu não posso, eu tenho que seguir vendendo para os lojistas. Eu tô vendo que minha empresa está quebrando. Os lojistas, revendedores não estão conseguindo me manter. Então eu preciso fazer alguma coisa. Não, deixa falir. Porque se você fizer algo diferente, é falta de ética. Não, se tiver que vender para o consumidor final, eu revendo. Eu preciso me manter firme, vivo. Eu estou fabricando esse produto, não estou falsificando nada. É o meu produto, eu fabriquei. Se eu quiser doar. E se eu quiser doar, eu não posso? Então, eu tô falando, gente, eu sofri com isso. E eu tô falando muito sincera. Eu não sei se isso se enquadra em falta de ética. Não sei. Me conta aqui. Por favor, coloque aqui argumentos. Primeiro, o que é ética? Pra então a gente ver se enquadra em falta de ética no trabalho, tá bom? Moça, procura outro fornecedor. Muito cara essa caneta. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Mas deixa eu te perguntar. Por que então, ao invés de você ir no Brás e comprar por 50... Por que você não fabrica e paga 30? Porque não sabe fabricar a caneta. Porque fabricar uma caneta requer maquinário, conhecimento de fabricação e investimento, entendeu? Então, N questões do porquê você não entra como um fabricante. Precisa ter conhecimento e também dinheiro, capital para iniciar toda a fabricação, entendeu? Abre uma loja na Shopee, mesmo que ela abra, ela paga R$50 na caneta. O outro tá vendendo na mesma Shopee por 70. Você não consegue bater. Simples assim. Essa batalha, para ela tem que mudar de produto. Então, o Brás não está acabando, ele está trabalhando novas estratégias. Talvez o Brás, como nós conhecemos, ruas que vendem atacado, varejo, talvez mude muito, talvez se desmonte, porque não precisa mais daquele ponto, porque eu já não estou mais procurando cliente físico, meus clientes estão online. E o aluguel, sabe qual é o aluguel? As taxas da Shopee, as taxas do Mercado Livre. Esse é o verdadeiro aluguel, porque cada venda eu tenho que pagar. Então eu vou agora, o cliente está online, eu acredito, gente, eu acredito que o cliente está online. Mas me conta vocês ainda compram no Brás? Você revende? Me conta como é que tá a situação pra você, eu quero saber. Ó, gente, eu vou ser bem breve, saindo aqui do quadradinho, eu vou falar sobre a minha loja, uma situação que nós passamos que foi semelhante. E não teve, assim, não adiantava ficar com raiva do fabricante, nem do fornecedor, nem do atacadista. Não adianta. No momento em que você vê que, seguindo dessa forma, você vai fechar, ou você muda, ou você fecha. Você também pode recomeçar, enfim. Mas não adiantava ficar com raiva dele. O Renan mesmo, quando viu essa situação, e não foi na área têxtil, eu vou explicar pra vocês. Mas quando o Renan viu essa situação, ele disse: Nicole, isso é um absurdo. O que eles estão fazendo é um absurdo, eles não podem fazer isso. Eu falei: Renan, eles podem, o produto é deles. Se eles não quiserem mais que a gente revenda, eu vou obrigar eles a me vender, eu vou obrigar eles a descer preço, eu vou obrigar eles a pararem de vender pra que eu continue vendendo? Não, ele faz o que ele quiser, agora é nós que temos que mudar. E eu vou contar pra vocês agora como é que isso aconteceu na nossa loja. E vocês que querem montar seu negócio, fiquem alerta, porque o mercado muda. Ele muda muito e não adianta reclamar. Eu não tô falando aqui que eu sou insensível com a dor. De forma alguma, gente, eu chorava igual criança. Eu tava chorando igual criança quando aconteceu comigo. Mas eu entendi que eu tinha que mudar e que não adiantava eu chorar. Eu podia chorar, eu tava chorando, mas eu tinha que mudar, não adiantava, não tinha o que fazer. Então não é que eu não me compadeço, é que o que é tá sendo, entendeu? Não tenho muito o que dizer. O que acontece, gente? Existe um desenho aqui no YouTube e ele é muito antigo, é uma historinha muito antiga, chamada Onde Está Meu Queijo? E
é a história de 2 ratinhos que eles sempre caminham por um labirinto e em determinado local tinha queijo. Sempre teve queijo lá. Só que, de repente, o queijo começou a acabar. Um deles percebeu que o queijo estava acabando. Chegou um certo dia que eles chegaram lá para comer o queijo e não tinha mais queijo. Não tinha mais queijo. E um deles ficou indignado, irado, chorou, se esperneou e disse: eu tenho direito a esse queijo, eu não vou sair daqui, que devolvam meu queijo. Quem pegou meu queijo? Que é o nome da história, quem pegou meu queijo. E o outro disse: não tem mais queijo aqui, então eu vou ter que sair pelo labirinto e procurar mais. Ele não sabia o que ele ia encontrar, ele não sabia se ele ia caminhar até cansar e nunca ia encontrar nada, ou se ele ia encontrar. Mas a questão é que ele teve que sair daquele local para procurar uma nova solução, um novo alimento para ele. Já o outro ficou lá, esperando, se queixando, reclamando: onde está meu queijo? E ele morreu de fome. E o outro encontrou queijo. A história é muito antiga. E ele é muito sobre finanças, ele é muito sobre se reinventar. Ele é sobre, no momento em que não tem mais fonte de água naquele local, mas fonte de renda, você sai pelo mundo e procura a solução. Mas você não pode bater o pé ali e dizer: onde está meu queijo? Eu tenho direito a isso. Não tenho mais. Aqui mudou. O mercado mudou. Então eu preciso mudar também. É isso que a história ensina. E ela é antiga. E ela se aplica a várias áreas da vida. Nós vendíamos aqui na Niali. Depois entra na loja, tá, gente? Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Que nós somos uma loja. Entra no nosso Instagram também, no meu Instagram, que eu mostro pra vocês. Vai lá, que aí você vai ter um desenho do que eu tô falando, né? Nós temos uma loja. E nós vendíamos cosméticos para cabelo cacheado. Vocês sabem, as minhas seguidoras mais antigas sabem aqui do canal. Nós vendíamos Scala, nós vendíamos Ápice, nós já chegamos a vender vários, a Mandy, a gente vendeu, o que mais? Curly Care, Inoar, a gente vendeu de tudo, desde produtos de farmácia até produtos mais difíceis de encontrar. O que começou a acontecer? A concorrência ela era muito canibal. Eles desciam o preço de uma forma inacreditável. E a gente começou a perceber que esses preços eles eram inviáveis. Se seguisse fazendo isso, você ia fechar. Porque o dinheiro não ia entrar, porque você está vendendo no negativo. Esse valor não pode ser vendido. Senão você não paga o aluguel, você não paga os funcionários. Então o primeiro ponto que a gente percebeu que não dava para vender cosmético foi a concorrência sanguinária. Não dava para seguir. E a gente começou a perceber que os próprios fabricantes dos produtos estavam vendendo os produtos bem mais baratos nos seus sites. Então, a marca de creme, ela ia lá e ela vendia o próprio produto que ela estava te vendendo para você revender, ela vendia no site dela mais barato. Por que o cliente vai comprar comigo, que está um pouco mais caro, ao invés de comprar diretamente com ela no site dela? Exatamente o que aconteceu com essa moça. Gente, na hora que isso aconteceu, o problema que eu falei para vocês que a gente quase fechou, o problema foi que grande parte do nosso faturamento estava nos cremes. Tudo que você fatura, tudo que entra, estava nisso. E agora você tomou uma lapada dos dois lados e foi de um ano para o outro. 2023 a gente estava super bem, virou para 2024, bum! A concorrência desceu o preço, sabe lá Deus por quê, e o próprio fabricante começou a revender os produtos mais barato. Eu vou lá reclamar com ele, gente? O produto é dele, eu que mude. Porque não está se sustentando. Eu conversei com os fabricantes, eu conversei com as marcas, cheguei a conversar com o dono, falar: gente, olha, tem uns concorrentes aí vendendo bem barato. O preço deles está certo ou tem alguém aí não pagando imposto? Vocês estão dando desconto para outros? Eles falaram: não, eles só estão vendendo assim. Alguém aí não está pagando imposto, cara, porque a conta não bate, entendeu? Mas tá tudo bem. Venda. Eu que tenho que mudar. Se eu não tô aguentando, eu tenho que sair então. E foi então que nós decidimos pular para confecção. É um tipo de fabricação. Hoje em dia, esse mercado, eu acredito que só sobrevive. No momento em que tirou a cadeia do meio de revendedores, e eu senti isso, eu deixei de ser revendedora. Não conseguimos permanecer como revendedores. Exatamente como essas moças que querem vender roupas do Brás. Revenda. Nós não conseguimos. Concorrência muito sanguinária e a própria fábrica vendendo muito barato. E que bom, porque o consumidor final está sendo beneficiado. Mas nós não. Nós estamos quebrando. Então a gente que mude. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para eles e falar: tenha ética. Que tenha ética, eles fazem o que eles quiserem com os cremes deles. Não quer revender, tá revendendo. Que abençoe todo mundo, se quiser doe. Que se quiser que doe para vocês. Mas aqui é um sinal de que a gente já não aguenta esse mercado. Agora vem o babado fortíssimo. Segura na cadeira que tem babado. E o que aconteceu, gente?
Eu tava numa festa, conversando com a minha amiga Brubs. Brubs, sabe a Brubs, influenciadora? A gente tava lá, não sei o que, conversando. De repente chega uma mulher assim mais velha, uma senhora, mas não uma mulher, meia idade. E começou a conversar com a Brubs. Aí eu me apresentei pra ela, oi, tudo bem? Porque só tinha eu, a Brubs e a mulher. E a mulher meio que foi falar com a Brubs. E eu tava lá, então eu acabei dando oi. Ela, você é a Nicole, né, da Niali. Falei, sou, você me conhece? Ela, conhece, eu te sigo a Brubs também. Era você que vendia ápice, né? Nossa, você descia o preço. E eu via você vendendo no seu Instagram, cara. Eu ficava pensando, essa filha da... Me chamou de filha da... Sem censura. Ela me chamou de filha da... Só que num tom assim leve, não foi pesado. Mas a Brubs, gente, a Brubs ficou assim, ó. Meu Deus. A mulher chegou do nada e já declarou, oi, eu sou sua concorrente. Nós éramos concorrentes de cosméticos. E eu via você vendendo muito. E você descia o preço. E quando você descia, a gente parava de vender. Nossa, toda vez que eu via, cara, essa filha da... tá vendendo. Eu acho, inclusive, que eu devo ter passado aperto, porque essa mulher deve ter desejado muito meu mal. Essa mulher deve ter desejado, porque ela chegou na minha cara e falou, você desceu o preço, cara, e ela sabia que ela não podia descer mais. E aí eu falei pra ela assim, pois fique tranquila. Porque eu falei brincando também, tá, gente? Animada, tá? Não falei assim, não. Tá? Eu falei, pois bem, fique tranquila, porque eu não vendo mais cosmético. E aí, você tá gostando? Porque eu saí. E tá fácil pra você? Porque não tem margem. Eu falei pra ela, não tem margem. É um concorrente pior que o outro. Então, se não tem eu pra brigar com você, tem outro agora. E a própria marca tá revendendo. Então, eu saí. E aí, a coisa melhorou? Falei pra ela, esse mercado não tem condição, amiga. Aí eu fui pra fabricação. Agora eu vou fabricar meu próprio produto. Eu não vou ficar nessa briga de gato e rato, não. Porque nessa briga eu vou quebrar. Aí ela ficou um pouco sem graça, mas ela não quis revelar o que estava ocorrendo. Mas ela seguiu vendendo. Eu não sei o que ela tá fazendo, gente. Eu sei de uma coisa, não tem margem. Não sei. Agora, isso está acontecendo em todos os mercados. De cosmético, de tecido, de cadeira, de mesa, de televisão. Uma cadeia de revendedores está sendo eliminada. O que cabe a nós, que somos revendedores, e éramos no meu caso? Mudar, antes que seja tarde. É isso, gente. Agora me conta, vocês acham que o Brás está falindo? Eu acho que não. Eu acho que as coisas estão mudando e o mercado está mudando. O atacadista, o varejista e o consumidor final estão mudando. Uma cadeia está sendo eliminada. Então, me conta aqui sua interpretação da história que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niali, www.niali.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.